Boa noite. Boletim de ocorrência aponta que menina de 11 anos foi espancada e morta porque não quis ficar com colega. Homenagens na despedida a Alícia Valentina. Entenda o que diz a polícia sobre crimes envolvendo crianças e adolescentes. A Assembleia Legislativa aprova em plenário o projeto de lei que prevê empréstimo de R$1,5 bilhão para o governo do estado. Tarifaço completa um mês. Setores da economia avaliam os impactos do aumento na taxa de exportação dos produtos brasileiros. Como um painel de dados lançado hoje pela Sudene pode ajudar a definir políticas públicas e estimular o desenvolvimento da região. Decisão da Justiça proíbe dono de apartamento no centro do Recife de alugar imóvel para plataformas como Airbnb e Booking. Campus Party Nordeste é suspensa pelo governo de Pernambuco. Vamos explicar como pedir o reembolso do valor do ingresso. O tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos completou um mês. E produtores pernambucanos continuam sentindo os impactos dessa taxação. A Federação das Indústrias de Pernambuco comparou dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço e observou que as exportações do estado para o mercado norte-americano caíram de forma expressiva após o tarifaço. Em agosto de 2024, os Estados Unidos eram o terceiro país para onde Pernambuco mais vendia os seus produtos, com 16,3 milhões de dólares exportados e 8,3 mil toneladas embarcadas. Um ano depois, em meio à vigência da tarifa de 50% imposta pelo país, os Estados Unidos caíram para a 7ª posição, com apenas 3,5 milhões de dólares e pouco mais de 1 tonelada. Isso significa quedas de 78,6% no valor e de 82,5% no volume exportado. Por outro lado, alguns mercados ganharam relevância. China, por exemplo, que era o nosso 5º destino de exportações, subiu para 2º lugar, muito por conta dos combustíveis, né? E o México, que estava em 9º lugar, subiu para 3º lugar por conta de componentes de veículos. Os setores mais impactados foram os que tradicionalmente tinham forte presença no mercado norte-americano, como a manga, que registrou queda de 90% nas exportações. O setor de uvas frescas teve retração de 67%, massas alimentícias 68,7% e peixes frescos 23%. Nenhum desses produtos entrou na lista de isenção. O presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Petrolina pede providências para evitar uma crise. Temos a certeza de que, se nenhuma providência for tomada, nós teremos uma grave crise econômica aqui no Vale do São Francisco. A receita de exportação representa mais de R$1 bilhão. O açúcar, produto importante na balança comercial de Pernambuco, ainda está no período de entre-safra. O presidente do Sindiaçúcar em Pernambuco aguarda uma decisão da Suprema Corte norte-americana sobre o tarifaço. Se não houver os poderes do presidente, for em desacordo com o que preconiza a própria lei lá americana, obviamente as negociações irão fluir de forma melhor. O governo federal abriu linha de crédito de R$30 bilhões para as empresas afetadas pelo tarifaço e anunciou outras medidas, como adiamento de cobrança de impostos e compras públicas. É muito importante a gente tentar buscar novos mercados, visitar outros países que têm o potencial poder de compra dos nossos produtos. A Argentina está aí, o Chile, o México. Foi aprovado hoje à tarde na Assembleia Legislativa o projeto de lei que autoriza um empréstimo de mais de R$1,5 bilhão para o governo do estado. Foram 5 meses e meio até a votação. O projeto é para autorização de um empréstimo de R$1,5 bilhão para o governo do estado. O texto do governo foi enviado à Alep no dia 20 de março pela vice-governadora Priscila Krause em regime de urgência e autorizava a utilização dos recursos em aquisição de bens, execução de obras, aquisição de equipamentos, contratação de serviços,
Em votação no plenário, a maioria dos deputados votou contra as alterações propostas, aprovando o texto original do governo do estado sem a divisão com os municípios. O governo defendeu que o recurso é fundamental para a execução de obras e investimentos em diversos setores do estado. Mas desde que chegou à Alep, o projeto enfrentou resistência de deputados da oposição que questionaram a destinação e o uso dos recursos. Em maio, a Comissão de Finanças, com uma emenda do deputado Antônio Coelho, do União Brasil, definiu que metade do valor do empréstimo, 756 milhões de reais, deve ser dividido entre os 184 municípios do estado, ficando cerca de 4 milhões e 100 mil reais para cada prefeitura. O relator, Valdemar Borges, do MDB, defendeu a divisão de metade do valor com os municípios. Ele disse não ser contra o empréstimo, mas ressaltou a importância do acesso aos recursos pelos municípios. Já aconteceu nessa casa de empréstimo ser votado e depois ter seu anexo modificado sem nenhuma comunicação ao Poder Legislativo. Também, por outro lado, há muitas denúncias de que obras que são objetos desses empréstimos estarem sendo usadas como moeda eleitoral. Para evitar isso, nós apresentamos um substitutivo garantindo a democratização do acesso a esse recurso de empréstimo e garantindo também a publicização da execução desse empréstimo, a transparência na execução desse empréstimo, para garantir controle social e controle da própria Assembleia. Deputados aliados ao governo comemoraram a votação do empréstimo. Nenhum empréstimo pode ser contratado para você terceirizar a execução dele. Cada ente federado, como o Estado ou os municípios, conforme sua capacidade de endividamento, você faz a contratação. Não é permitido nem autorizado que o Estado pudesse contratar em nome dos municípios e repassar esse valor. Os municípios serão beneficiados com as obras de infraestrutura, de estradas, de barragens, de hospitais, que vão beneficiar os municípios como um todo. E uma auditoria especial realizada pelo Tribunal de Contas do Estado não identificou elementos que comprometam a validade do contrato de publicidade do governo do Estado. O contrato foi alvo de abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, na Assembleia Legislativa. O relatório do TCE foi divulgado ontem e afirma que os valores e prazos do contrato estão dentro dos limites previstos em lei. A investigação não encontrou indícios que justifiquem o cancelamento ou a suspensão da contratação. O governo do estado reafirmou que a licitação foi feita de acordo com a legislação vigente e que obedeceu critérios técnicos, garantindo a aplicação correta dos recursos públicos. A Sudene lançou hoje no Recife uma nova ferramenta que vai centralizar informações importantes da região Nordeste. O portal Data Nordeste reúne dados próprios e de fontes oficiais, como IBGE e DataSUS, sobre saúde, educação, economia, meio ambiente e renda. A ideia é facilitar o acesso às informações e ajudar gestores públicos, pesquisadores e empresários nas decisões do dia a dia. Uma equipe de tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande desenvolveu o sistema a pedido da Sudene. Dados, existe muitos por aí, né? Os vários órgãos estão gerando dados, mas a população em geral não tem acesso a essas informações de forma que ela possa consumir e conhecer melhor sobre o seu território. Isso vai desde a comunidade acadêmica aos gestores públicos, né? E a sociedade em geral, que precisa ter essas informações para poder acompanhar o resultado das políticas públicas que são implementadas naquela região. Esse é o painel de saúde. Nele é possível consultar o índice de imunização da região, por exemplo. E se alguma vacina aparece com a cobertura considerada baixa, o prefeito ou governador pode planejar ações, como uma campanha de conscientização. É uma amostra de como transformar dados em decisões práticas. O projeto começou em janeiro e agora o portal está disponível na internet. Segundo a Sudene, a expectativa é que ele se torne um ponto de partida para o desenvolvimento estratégico, além de permitir que a população acompanhe e fiscalize como os recursos estão sendo usados. O que é que a gente busca com isso? Trazer num ambiente informações que possa dar a quem vai tomar decisão a melhor possibilidade possível dele fazer o conjunto de informações e dizer: esta é a melhor decisão, por aqui eu posso caminhar melhor. É isso que o portal traz, um conjunto de dados macroeconômicos, sociais da nossa região.
Segundo o presidente do IBGE, o portal pode ajudar o Instituto a complementar o retrato do Nordeste. Esta plataforma vai juntando outras informações que não são, inclusive, do IBGE, que derivam de outros ministérios, dados próprios. Então, nesse sentido, favorece muito para a região ter informações mais precisas e específicas aos seus interesses. O evento de lançamento teve a participação do pesquisador internacional Ricardo Capra, especialista em análise e uso de dados. Ele explicou como a inteligência artificial pode ajudar a melhorar o desempenho nas políticas públicas. A inteligência artificial são dados em movimento. Então, o que isso significa? Significa que a partir do momento que a gente compreende para onde ou como a gente orienta os dados, eles mesmos podem ser autônomos. E a inteligência artificial é um recurso à nossa disposição para isso hoje. A TV Globo teve acesso ao boletim de ocorrência do caso da menina de 11 anos que morreu após ser agredida dentro de uma escola. O documento aponta que ela foi espancada porque não quis ficar com um garoto. O corpo de Alícia Valentina, de 11 anos, foi liberado pelos pais ontem à tarde. A criança morreu depois de passar 3 dias internada. As investigações apontam que ela foi vítima de violência dentro de uma escola, em Belém do São Francisco, no sertão de Pernambuco. O primeiro boletim de ocorrência foi feito pela tia de Alícia, no dia 4 de setembro. Ela contou à polícia que no dia anterior, quarta-feira passada, a sobrinha estava na escola municipal Tia Zita, onde estudava, e que por volta das 4 da tarde foi agredida violentamente por 4 meninos e uma menina. Também falou que quando Alícia estava na região do banheiro, foi interceptada pelos agressores e que, segundo a irmã de Alícia, que estuda na mesma escola, a agressão começou depois que ela se negou em aceitar ficar com um colega. Alícia morreu no domingo. Ontem foi feito um outro boletim de ocorrência, desta vez com os depoimentos dos pais dela. Eles disseram que depois das agressões, ela foi levada para o Hospital José Alvetino de Lima e que nesse hospital, uma médica a liberou afirmando que não havia gravidade e passou uma medicação. Depois, como não houve melhora, a mãe levou Alícia a um posto de saúde. Um segundo médico observou um sangramento no ouvido e solicitou o encaminhamento para o hospital de Salgueiro. Ela passou a noite lá e foi mais uma vez transferida para o Hospital da Restauração, onde morreu às 8h45 da noite no domingo. O atestado de óbito de Alícia diz que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico, produzido por um instrumento contundente. Segundo a família, os funcionários da escola não souberam explicar em que circunstâncias Alícia foi agredida e ela não chegou a contar aos pais como a violência aconteceu. A mãe gravou entrevista, mas preferiu não mostrar o rosto. Ela só falou para mim quando a gente vinha: mãe, estou sentindo muita dor aqui do lado do meu filho. A professora disse que tinha sido dentro do banheiro, mas também não sabia explicar o que aconteceu. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que registrou a ocorrência de lesão corporal seguida de morte e confirmou que a criança foi agredida dentro da escola municipal. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão em andamento. Eu quero justiça pela minha filha. E quem sabe que está passando sou eu que perdi minha filha. Eu quero justiça. Alícia era uma menina doce, não mexia com ninguém, era calma. Todo mundo em Belém gostava dela. A Prefeitura de Belém do São Francisco disse que a escola prestou toda a assistência necessária à família e que não houve negligência do Hospital Municipal José Alvetino de Lima e que o caso foi encaminhado às autoridades competentes. O Ministério Público disse que a Promotoria de Justiça de Belém do São Francisco instaurou procedimento administrativo para acompanhar o caso. O enterro de Alícia Valentina foi hoje, no fim da tarde, no cemitério da cidade do município lá de Belém de São Francisco. Durante todo o dia, parentes, amigos e colegas do colégio onde ela estudava se comoveram no adeus à menina de 11 anos. E a gente vai agora ao vivo para a sede do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente do DPCA no bairro da Madalena. O Mário Carvalho tem orientações importantes da polícia. Mário, boa noite para você.
Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com o delegado Geraldo Costa, delegado da DPCA, para trazer essas orientações. Delegado, a gente sabe que muitas vezes a violência, as agressões não acontecem uma única vez, né? Elas acontecem às vezes com uma certa frequência. Como é que os pais, a família podem identificar que isso está acontecendo? Boa noite. Boa noite. Principalmente tendo um diálogo com a criança, com a adolescente, com o filho menor de idade, né? No caso, o diálogo aberto sempre deixando claro que aquela criança ou adolescente tem o respaldo da família para comunicar qualquer situação que esteja sendo vítima de agressão, de bullying, e também os professores ficarem atentos também, não só a família, como também no ambiente escolar, os professores, vizinhos, tios, todo mundo fica atento nessas conversas, porque às vezes o que acontece, esse adolescente, essa criança, ele guarda para si, tem medo de se expressar, de levar a um responsável aquela situação que está vendo por vergonha, por medo, e isso pode ir evoluindo com o tempo, e é importante, no meio desse processo, que alguém perceba e dê o apoio a essa vítima. Como é que funciona a investigação nesses casos que envolvem crianças e adolescentes? Bem, depende muito da situação. Quando o acusado ele é maior de idade, é um inquérito normal, onde essa vítima é passada por uma escuta especializada e é iniciada a investigação. Quando o acusado, o infrator, é um adolescente, ele vai responder por um ato infracional e aí tem um procedimento diferenciado, muito embora ele também seja responsabilizado, lógico que dentro da legislação específica para um menor infrator. Qual é o momento certo de procurar a delegacia, procurar a polícia? É assim que tomar conhecimento de que aquela criança ou aquele adolescente está sendo vítima de algum tipo de crime. Qualquer tipo, não só de agressão, como de crime de discriminação, de ódio, qualquer coisa. Procurar a delegacia, procurar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, e se aquela coisa estiver ocorrendo naquele momento, aquele crime estiver ocorrendo naquele momento, acionar inclusive a Polícia Militar para que o responsável seja conduzido em flagrante delito ao ambiente policial de uma delegacia. Onde não tem a DPCA, pode procurar uma delegacia comum, né? Onde não tem DPCA, pode procurar uma delegacia normal do bairro. Muito obrigado pela entrevista, delegado. Márcio, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. Logo depois do intervalo, o Campus Party Nordeste, marcada para a Arena de Pernambuco, é suspensa. Saiba o que diz o governo do estado. E ao vivo os detalhes do Festival Internacional de Cinema Universitário. O NE2 volta em instantes. Até já. Uma juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco proibiu um dono de apartamento de alugar o imóvel em plataformas como Airbnb e Booking. A notícia está no G1, você confere os detalhes apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. A decisão foi tomada pela magistrada Ana Carolina Avelar Diniz, da 33ª Vara Civil da capital. Ela considerou que a convenção do condomínio determina que o prédio tem uso exclusivamente residencial, impedindo hospedagens de curta duração. O dono do imóvel está proibido de fechar novos contratos nesse formato e a multa por infração foi fixada em R$ 5.000. A Campus Party Nordeste foi suspensa pelo governo de Pernambuco. O evento estava previsto para acontecer entre os dias 24 e 28 de setembro na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação informou que o adiamento ocorreu por causa de desafios operacionais e pendências na prestação de contas de edições anteriores por parte do Instituto Campus Party. Ainda segundo o governo, não houve a formalização do termo de fomento ou qualquer outro instrumento jurídico entre as partes. Segundo o governo, esse é um requisito legal para o uso de recursos públicos. Em resposta, a Campus Party declarou que está tranquila quanto ao cumprimento de todas as exigências legais e logísticas para a realização do evento. A organização também informou que os ingressos comprados para a edição Nordeste serão reembolsados. Para saber como solicitar o reembolso, acesse a reportagem completa do G1. Vai aparecer aqui o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela, como se fosse tirar uma foto. Outros detalhes no G1. O Teatro do Parque recebe a 7ª edição do Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco. A repórter Luna Markman acompanha ao vivo e traz para a gente as informações. Luna, boa noite para você.
Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. Esse festival tem programação gratuita até domingo, reunindo mostra competitiva de produções de universitários aqui do Brasil e também de fora e algumas atividades formativas. Falando sobre a programação de hoje, daqui a pouquinho, 7 horas, tem lançamento de livro e tem também uma surpresa super legal, uma inédita no festival, que é a DJ Edilibra e produtora cultural também, fazendo a trilha sonora ao vivo de um filme, e não é qualquer filme. Conta pra gente, boa noite. Oi, boa noite a todo mundo. Nossa, estou muito feliz porque é algo completamente diferente do que eu faço, assim, né? Acostumado à pista de dança. Eu vou fazer a trilha sonora de um filme chamado Divino Amor, de Gabriel Mascaro, que é um filme super interessante para poder coisas sensoriais, assim, né? Para tentar instigar essa galera que vai assistir um filme, assim, aqui no Teatro do Parque, né? Que é um lugar super importante para a cidade. Então, estou muito honrada. Muito massa, gente. Vai ser de 7h30. Então, quem está aqui por perto tem a chance de conferir esse trabalho dessa DJ que vai tocar no Lollapalooza em 2026, tá? Não é qualquer coisa. Agora, Vinícius Gouveia, que é quem organiza aqui o festival, fala um pouquinho sobre essa seleção desses filmes. Boa noite. Boa noite a todo mundo de casa. Esse ano o MOV está trazendo tanto filmes nacionais quanto internacionais, né? Está exibindo aqui no Teatro do Parque hoje, durante a semana, no cinema da UFPE, e no final de semana, no Templo Cinema São Luís, inclusive com uma mostra especial para filmes universitários pernambucanos. Então é sempre bom o pessoal apoiar o que é feito na terra e encontrar com a gente por lá. E aí uma seleção que mostra o que a gente tem de mágico aqui, né? Ah, com certeza. Os filmes nacionais mostram... São filmes de realizadores do Brasil todo, que mostram de mais forte no audiovisual daqui do Brasil, que está tão forte ultimamente, né, ganhando tantos prêmios, mas é isso, todo mundo tem um começo, e a gente está aqui para acompanhar o começo dessa galera. Gabriel Mascaro contou que ele começou aqui, em festival competitivos, e chamava a família toda para votar para ele. Agora, fala um pouquinho das atividades formativas. A gente está tendo muita atividade formativa. Essa semana são 4 oficinas e um MOV Lab, que é um laboratório onde estudantes universitários do Brasil inteiro se inscreveram, foram selecionados para terem consultorias sobre pitching, roteiro, produção e como escrever projetos para editais, para financiamento com empresas privadas também. Beleza. As oficinas já estão cheias, mas as exibições são gratuitas, né? Fica o convite. Exatamente. Obrigada, tá? Obrigado. Bom festival para você. Márcio. Luna. E nós ficamos por aqui. Hoje o JN começa mais cedo, às 7h30. Para você, uma boa noite e até amanhã.